Senhores do júri, obrigada pela presença. Vou me apresentar novamente. Sou Laura Adams e estou acompanhada do Sr. Jonathan Horst. E também vamos receber assistência de vez em quando durante este julgamento de um estagiário de direito, um estudante de direito que está estagiando no escritório do promotor do estado e o nome dele é Juan Ramírez. Este, senhoras e senhores, é um caso sobre responsabilidade e responsabilização. Ou devo dizer a falta de ambas por parte do réu neste caso, George Pino. As provas vão mostrar que, em 4 de setembro de 2022, este réu levou sua esposa, sua filha de 17 anos e 11 amigas adolescentes dela para passear em seu barco. E acabou colidindo diretamente com uma enorme baliza do canal que, ironicamente, foi colocada na Baía de Biscayne para manter os navegadores seguros. Como resultado do total abandono do bom senso e da responsabilidade por parte dele, Lucy, de 17 anos, Fernandes, seu nome de batismo é Luciana Cristina Fernandes, está morta. Após causar a morte de Lucy, este réu evitou assumir a responsabilidade, contando à polícia uma versão inventada de como ocorreu esse acidente de barco. E ele manteve essa mentira muito tempo depois do dia dessa tragédia. As provas neste caso, senhoras e senhores, vão mostrar que isso não foi um simples acidente ou uma momentânea falha de julgamento. As provas mostram que Lucy está morta porque o réu deixou de fazer as coisas mais básicas que as regras da navegação exigem. Coisas como manter uma vigilância adequada, operar sua embarcação em uma velocidade segura para as condições e evitar situações que possam causar uma colisão, ou, como às vezes podem ouvir neste caso, uma colisão com objeto fixo. Colisão, tecnicamente, significa dois barcos colidindo um com o outro. Colisão com objeto fixo é quando um barco atinge um objeto estacionário, seja qual for o termo que você queira usar. Não bata nas coisas. Além disso, você deve navegar quando estiver em um canal estreito pelo lado direito do canal. Não estamos na Inglaterra, não dirigimos nossos carros pelo lado esquerdo e não conduzimos nossos barcos pelo lado esquerdo do canal. Esse réu conduziu seu barco após consumir bebidas alcoólicas e o barco estava cheio de adolescentes que também haviam bebido álcool. Direto naquele grande marcador de canal de aço na Baía de Biscayne, em plena luz do dia, um marcador de canal que tinha um quadrado verde fluorescente em cima com o número 15. Um marcador de canal pelo qual ele já havia passado inúmeras vezes, porque essa era a região onde ele costumava passear de barco, indo e voltando de um local sobre o qual vou falar com vocês em um momento, até um banco de areia. Ele bateu naquele marcador de canal, senhoras e senhores, enquanto acelerava pelo canal, passando de 43 milhas por hora para 47 milhas por hora. Ele atingiu aquele marcador de canal de aço a pouco menos de 50 milhas por hora. A testemunha que vai contar como esse acidente aconteceu não tem nenhum viés, nenhum preconceito e nenhuma compaixão. Essa testemunha tem uma memória perfeita. E essa testemunha não é influenciada por dinheiro, privilégio ou poder. Essa testemunha é os dados do Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. O GPS do barco da ré, como sabemos como esse acidente aconteceu, porque o GPS contou a verdade sobre o que aconteceu. George Pino não contou. Mas antes de entrar nos detalhes da análise do GPS que foi feita neste caso, gostaria de dar a vocês uma ideia do que estava acontecendo em 4 de setembro de 2022. O réu, George Pino, e sua esposa, Cecília, haviam planejado uma celebração maravilhosa para o fim de semana do feriado de Labor Day nos Estados Unidos.
A filha mais nova deles, que também se chamava Cecília Pino, mas era conhecida como Ceci, em homenagem à mãe, ia completar 18 anos mais tarde naquela semana. E então a família convidou vários amigos da pequena Ceci para irem a um local chamado Ocean Reef Resort, para passar um fim de semana divertido, curtindo juntos, passeando de barco, tendo um jantar de comemoração. Por volta das 2h52 da tarde daquele domingo à tarde, eles entraram no barco de George Pino. 12 crianças, o réu e sua esposa. Antes de sair do Ocean Reef Resort, no entanto, aquele barco foi abastecido com algumas comidas e bebidas. E as bebidas que foram colocadas naquele barco não eram apenas água, não eram apenas refrigerantes. Tinha álcool. Havia muito álcool guardado no barco. Agora o plano era partir. Vocês conseguem enxergar bem? O plano era sair daqui, que é onde fica o Ocean Reef, onde estou circulando este ponto azul, e atravessar esse pequeno e estreito canal de água e depois seguir em direção a este local, que se chama Cutter Bank Channel. Agora, para quem talvez não seja navegante, o que você vai aprender neste caso é que um canal é uma área da baía que foi dragada para ficar mais profunda, porque grande parte da Biscayne Bay é relativamente rasa. E se um barco grande que tem uma quilha embaixo tiver um calado muito profundo, esse barco vai encalhar e isso vai causar perigo para todos. Então, em áreas onde a baía é rasa, haverá locais dragados. E para manter as pessoas seguras e avisar os navegadores onde eles podem manobrar seus barcos maiores, existem o que chamamos de marcadores de canal em cada lado. São grandes postes de aço. E de um lado do canal haverá marcadores de número ímpar em verde fluorescente. E do outro lado haverá marcadores de número par em vermelho. O plano para aquele dia era que o Sr. Pina subisse por esse canal e ele e outros barcos iriam se encontrar neste local aqui, que se chama Billy's White. É um local popular onde as pessoas vêm para atracar e amarrar seus barcos a outros barcos. E as pessoas socializam, se divertem, às vezes bebem álcool, comem, ouvem música, coisas desse tipo. No entanto, quando eles chegam nessa área onde eu marquei com o ponto laranja, Billy's Point, um dos barcos que faz parte desse grupo, é grande demais para atracar ali. Você pode ver que ao longo daqui esse azul mais claro mostra que a água é mais rasa. Em vez disso, eles seguem mais ao norte, onde marquei com o ponto vermelho. É uma água um pouco mais profunda, e é lá que a Ré e vários outros barcos basicamente ficam por algumas horas. Então, assim que eles chegam àquela parte do banco de areia, onde a água é um pouco mais profunda, o plano era que ao fim do tempo deles lá, eles iriam voltar para Ocean Reef. Porque o réu tinha planejado uma festa surpresa para a filha dele. E seria um jantar com buffet das 9 horas às 11 horas da noite. Para te dar uma ideia um pouco melhor de como o canal funciona, eu também tenho este material. E isso te dá uma visão um pouco mais próxima de onde a Ré iria navegar. Então aqui temos onde fica o Ocean Reef. Aqui está a área por onde ele iria atravessar. E então essa área aqui que estou circulando é chamada de Cutter Bank. E há marcadores de canal 15, 14, 13A. Há marcadores de canal ao longo de todo esse canal para que os barcos possam navegar por ele com segurança. Tenho mais um mais próximo, assim você pode perceber melhor onde estão esses marcadores. Você verá todas essas evidências no julgamento. Esta não é sua única chance.
Quando o réu estava indo para o norte para chegar até onde estava o banco de areia, ele estava em uma velocidade bem moderada, talvez na casa dos 30 mais ou menos. Além disso, ele conduzia o barco de modo compatível com quem presta atenção a outros barcos, já que é o fim de semana do dia do trabalho e as águas ficam mais movimentadas nos feriados do que em dias úteis. O réu, as crianças e a esposa dele, todos no barco, chegaram à área do banco de areia por volta das 15h23 daquele domingo à tarde. Agora vamos comentar sobre o que ocorria no banco de areia. Lá o Sr. Pino jogou a âncora e as meninas que estavam no barco dele ficaram, conversando entre si. Havia outro barco cujo dono era amigo do Sr. Pino. Ele tinha alguns meninos no barco dele, então as meninas e os meninos ficavam nadando de um barco para o outro, ouvindo música e se divertindo muito. Eles se agarravam a boias, interagiam uns com os outros e sim estavam bebendo. Os adolescentes no barco do Sr. Pino se serviram de bebidas alcoólicas que os Pino forneceram. Os adultos meio que sabiam o que estava acontecendo. E o pensamento era, olha, se os jovens vão beber, é melhor que bebam na companhia de adultos, de preferência responsáveis, do que fazerem isso sozinhos. Mas os adolescentes não foram os únicos que consumiram álcool naquela tarde. O Sr. Pino também bebeu. Essa era realmente uma grande festa animada. Aqui está uma foto da maioria das garotas que estavam lá naquela tarde. Muitas dessas garotas se conheciam desde o ensino fundamental. Que dia maravilhoso teria sido esse! Essa garota aqui, de maiô branco com as florzinhas fofas, essa é a Lucy. Em um momento daquela tarde, a mãe e o pai da Lucy, que também estavam no Ocean Reef, foram chamados pela filha. Mãe, pai, venham para o barco. Vamos sair com os Pinôs. Venham nos encontrar no banco de areia. Agora, o pai da Lucy, que vocês vão conhecer durante este julgamento, estava meio cansado. Ele tinha jogado golfe mais cedo naquele dia, mas ele e a esposa pensaram... se sua filha adolescente está dizendo que quer ver você, mesmo estando com vários amigos, vamos assim mesmo. Vamos lá, vamos ver nossa filha. Então, o senhor e a senhora Fernandes pegaram o próprio barco e acabaram se encontrando com o barco da família Pino e alguns outros barcos que estavam... O que você vai descobrir é que o Sr. Fernandes não queria ficar muito tempo porque ele tinha planos mais tarde naquele dia de assistir ao jogo entre FSU e LSU com o pai dele, que morava no Ocean Reef. Então, o plano dele era ir até lá, ver a filha, conversar com as pessoas que todos conheciam e tentar sair por volta das 5h30 para poder voltar a tempo de limpar o barco, se arrumar e depois ir até o apartamento do pai dele no Ocean Reef. Enquanto o Sr. Fernandes está lá, ele também consome um pouco de álcool. No final do dia, ele acaba se preparando para ir embora. E enquanto ele e sua esposa estavam se preparando para ir embora, eles pensaram em como a tarde tinha sido ótima. Eles ficaram felizes por terem saído para ver a filha. Em um momento, a filha deles nada até o barco e pede ao pai um protetor solar e um elástico de cabelo, para fazer um rabo de cavalo. Ela abraçou o pai antes de pular de volta do barco. E essa foi a última vez que Andy Fernandes pôde abraçar sua filha. Antes de ir embora, Andy tirou esta foto com seu celular. Dá pra ver que este é o barco do réu. Você vê pessoas flutuando por aí, você vê pessoas no barco.
O que poderia ser mais divertido do que ter a sorte de estar na água, passar um fim de semana em Ocean Reef com amigos que você conhece praticamente a vida toda? Que dia mágico este poderia ter sido. Agora elas ficaram naquele banco de areia por quase 3 horas. E as evidências vão sugerir que talvez o Sr. Pino tenha ficado mais tempo do que gostaria ali. Por quê? Porque quando ele começa a reunir as garotas de volta no barco dele, 12 meninas de 17 anos, mais a esposa dele e ele mesmo, ele sai desta área aqui, onde eles estavam, e começa a descer para o sul, onde ele vai atravessar o Cutterbank Channel para voltar ao Ocean Reef. Por quê? Te disse que ele tinha uma festa planejada. Essa era a fatura daquela festa. Era para acontecer das 21 às 23 a. Ia ser um buffet personalizado com saladas, mini hambúrgueres, frango, todas essas coisas. Era um espaço ao ar livre com serviço de buffet. E era para ser um momento maravilhoso. Mas, meu Deus, sim, 12 adolescentes que vão precisar tomar banho, secar o cabelo, se arrumar para sair para esse evento. Essas meninas estavam hospedadas na casa que os Pinos alugaram para o fim de semana. Não era como uma mansão gigantesca. Então, o que acaba acontecendo é, enquanto ele está voltando para o Ocean Reef, ele está indo mais rápido do que quando estava indo para lá. E quando ele estava indo até o banco de areia, sabemos pelo GPS que ele estava meio que contornando as coisas assim. O que sabemos pelo GPS é que quando ele estava voltando, ele estava viajando de forma muito mais direta. Agora, as vias navegáveis, é claro, são diferentes das estradas. Nós não temos placas de limite de velocidade na água do mesmo jeito que temos em terra, mas existem regras que devem ser seguidas. Mesmo que não haja limite de velocidade, uma das regras é que você deve operar sua embarcação em uma velocidade segura para as condições. Eu já conversei com você sobre o fato de que existe uma regra de que você deve operar sua embarcação pelo lado de estribordo, ou seja, o lado direito do canal. George Pino operou seu barco em planeio, ou seja, estava apenas deslizando pela superfície da água. Ele ganhou tanta velocidade que o barco está simplesmente deslizando sobre a água. Ele está operando do lado de bombordo, ou seja, do lado esquerdo do canal, não do direito. E enquanto ele passava por aquele canal voltando para o Ocean Reef, assim como ele usou o GPS na ida, ele estava com o GPS na volta. O GPS do barco dele registrou cada movimento, a direção quando ele mudava de rumo e também registrou a velocidade dele. O GPS do barco dele era como uma testemunha silenciosa, observando e registrando cada movimento dele. Então, você vai aprender neste julgamento um pouco sobre como o GPS funciona. Por enquanto, vou deixar isso com vocês. Properly and boat is going, how fast it's going, and how long goes by from one time when you change direction
to the next time you change direction. Então, o que acaba acontecendo no caminho para... Yes. Estes são os dados de GPS que temos do réu indo antes dele sair indo para cá. Para onde está Elliot Key. E aí você vê essas pequenas, tipo, pontos de rastreamento, pontos de rastreamento, pontos de rastreamento, esses pequenos pontos azuis. Esses são pontos de rastreamento. Elas mostram toda vez que o barco muda de direção. Aqui é onde ele chega originalmente em Billy's Point, mas é muito raso para o barco de um dos amigos dele ficar lá. Então ele segue para cima, mais ao norte, até que eles chegam bem aqui. Então ele chega lá por volta das 3h47. Depois disso, o GPS é desligado porque o barco está ancorado. Para que usar o GPS? Às 6h18, o GPS é ligado novamente. Vemos um ponto da trajetória, outro e mais outro. Ele está navegando por aqui. E agora olha o que vemos aqui. Linhas retas, ponto da trajetória, linha reta, ponto da trajetória, linha reta. Um trajeto de volta bem diferente do trajeto de ida. Então, o que sabemos que aconteceu? Assim que entra no Cutter Bank. Sabemos que ele está indo direto por aqui, certo? Há uma boia de sinalização aqui, número 14. Aqui está a boia de sinalização 15. Este é o canal e ele está bem perto de... o lado esquerdo desse canal. E o que sabemos é que antes de chegar ao marcador de canal 15, certo, às 6h37:28, aparece o último ponto da trajetória dele. Essa foi a última vez que ele mudou de direção. E o que ele fez? Ele tentou evitar a boia de sinalização número 15 bem aqui. Mas já era tarde demais. Deixe-me voltar um pouco. Então aqui vemos as linhas de trajetória do réu subindo. E aqui ele está voltando pela trilha de retorno. E vemos um ponto do trajeto aqui. E um ponto do trajeto aqui que fica a menos de 10 metros de onde está aquele marcador de canal. E o que sabemos é que quando ele sai dessa marcação do trajeto, ele estava a 69 km/h. Essa última marcação do trajeto, imediatamente antes de ele atingir o marcador de canal, ele estava a 76 km/h. Ele está literalmente acelerando por esse canal. O que são essas pequenas marcações do trajeto aqui? Isso é depois que o barco dele bate no marcador do canal porque ele não estava usando uma chave de segurança. Utilizando uma chave de segurança presa à cintura, por exemplo. Assim, se você for ejetado do barco, ela desliga os motores para que ninguém seja cortado pela hélice. Felizmente, mesmo ele não estando usando a chave de segurança, por isso vemos que o barco ainda está se movendo porque os motores ainda estão ligados. Graças a Deus, ninguém foi cortado nesse caso. Para te dar uma ideia de como é para uma embarcação de console central de 9 metros colidir com um poste de aço na velocidade que George Pino fez, o que você vai aprender neste caso é que nós vamos ter que falar como marinheiros um pouco neste caso, tudo bem? Então, boreste e bombordo, direita e esquerda. Então, este é o lado de boreste do barco dele. E o que aconteceu foi que ele inicialmente bateu com a frente da embarcação bem aqui, chamada de proa. Barcos, ao contrário dos carros, não são feitos de metal. São feitos de fibra de vidro, um tipo de plástico. E ao contrário do metal, que amassa e quebra, o plástico flexiona. Quando ele bate nisso pela primeira vez, o barco flexiona.
E o que acaba acontecendo é que o barco sobe na marca de canal e literalmente é rasgado pela tábua que fica no topo dessa marca de canal, que diz 15. E isso rasga o barco completamente. Quando chega do outro lado da marca de canal, começa a entrar água feito louco por esse corte gigantesco, sabe? Esse rasgo no barco. E enquanto o barco está na água e entrando toda essa água, ele vira de cabeça para baixo. Esta é uma foto da embarcação em sua posição final. Você pode ver aquele enorme buraco enorme no barco. Agora, após esse acidente, foi um caos. A única pessoa que estava de olho nesta embarcação era a Ré. A esposa dele, que estava sentada ao lado dele no console central, estava no celular. As crianças todas achavam que George Pino ia levá-las para casa em segurança. Elas não estavam de olho em possíveis perigos. Tudo isso foi um choque para elas. Isso não deveria ter sido um choque para a Ré, porque as provas vão mostrar isso. 9 segundos antes do impacto, George Pino mudou de direção, apenas 5 graus para bombordo, só um pequeno desvio para o lado esquerdo daquele canal. E quando ele fez isso, ele ficou em rota direta de colisão, numa rota direta de colisão com a baliza 15 do canal. Por 9 segundos, a partir deste momento, quando você está na água, como você vai aprender neste caso, você pode ver aquela baliza do canal à sua frente se estiver olhando. Por 9 segundos, ele nunca muda de direção. Ele bate direto nisso. E para te dar uma ideia de quanto tempo isso representa, é esse o tempo que ele ficou em rota de colisão com aquele poste de aço gigantesco hoje. Depois que o barco bate no marcador do canal, algumas garotas são arremessadas para fora dele. Algumas garotas pulam do barco, mas agora há 14 pessoas naquela água. Uma a uma, as garotas que não estavam muito feridas tentam procurar e encontrar suas amigas. A esposa do réu também. O réu, porém, ele simplesmente se agarra à frente do seu barco, que agora está de cabeça para baixo, e a âncora do seu barco virou o toldo, porque o toldo do seu barco agora está no fundo desta baía de Biscayne. Uma por uma, elas estão tentando localizar todas as garotas. Onde está Ceci? Onde está Kathy? Onde está Nia? Onde está Carol? Onde? Todas essas garotas. E, eventualmente, em meio a todo esse caos, há algumas que não estão conscientes, há algumas que estão quase inconscientes. Todos foram encontrados, menos uma. Eles procuram sem parar. Onde está Lucy? Onde está Lucy? Alguém grita para o réu, ainda segurando o barco. Olha embaixo do barco. Talvez ela esteja presa lá embaixo. Ela estava... Os ferimentos que ela sofreu não foram graves, mas ela não morreu por causa desses ferimentos. Ela morreu porque se afogou. Ela estava debaixo d'água inconsciente. E ela se afogou. Quando o corpo da Lucy é encontrado, ela é levada para uma embarcação de um voluntário.
Era fim de semana do dia do trabalho, então havia muito tráfego de embarcações. E sem passar muito tempo, um por um, bons samaritanos vieram e tentaram ajudar a tirar todas essas pessoas da água. Quando Lucy foi trazida a bordo, havia pessoas naquele barquinho que começaram a fazer RCP nela. Muitas pessoas ligaram para a polícia e os bombeiros pedindo ajuda. Na água, é difícil informar a localização exata se você não souber informar suas coordenadas, pois não dá para dizer algo como estou no cruzamento da Avenida 12 com a Rua 14. Às vezes, os primeiros socorristas demoram mais para chegar ao local de um acidente de barco. Bem, quando os primeiros socorristas chegam lá, eles sabem que Lucy está em estado crítico. Você vai ouvir que um dos policiais, quando se aproxima, vê um helicóptero sobrevoando que está tentando descer um paramédico para o barco onde Lucy está. Mas o problema é que o barco onde Lucy está não é muito grande e o vento das hélices está começando a fazer o barco girar. Então ele precisa encostar o barco da polícia no barco onde Lucy está e outro policial precisa fazer o mesmo para manter o barco estável o suficiente para que seja seguro para o paramédico embarcar. Assim que o paramédico está no barco, eles colocam Lucy em uma prancha rígida e a transferem para outro barco. E então esse barco parte para este local aqui, Elliott Key, que é uma ilha longa e bem estreita, e bem no meio dela há uma estação de guarda-parques. E esse é um lugar onde seria seguro para um helicóptero pousar e então levar Lucy para um hospital o mais rápido possível. Bem, durante todo o caminho, enquanto tentam levá-la para Elliott Key, os policiais vão se revezando fazendo RCP na Lucy. Os bombeiros estão tentando entubá-la, tentam reanimar o coração dela para que sangue e oxigênio cheguem ao cérebro. Como pode imaginar, uma cena dessas é bem caótica. O homem que ficou responsável por gerenciar esse caos se chama William Thompson. Na época, ele era investigador da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, mais conhecida como FWC. Desde a época desse acidente, ele foi promovido e agora é tenente. O tenente Thompson era responsável por coordenar todas as diferentes equipes de resposta que chegaram a essa cena. Oficiais da unidade de patrulha marítima do xerife de Miami-Dade, havia agentes da guarda costeira que vieram ao local. Outras unidades de resgate dos bombeiros foram ao local. Há também a tarefa de descobrir quem está ferido, qual o nível dos ferimentos, fazer esse tipo de triagem e decidir para quais hospitais as diferentes pessoas vão ser levadas. E além disso, ele também precisava descobrir o que aconteceu. Como isso aconteceu? As garotas realmente não podiam dar nenhuma informação para ele. Elas não estavam prestando atenção porque o que você vai descobrir é que na proa do barco do réu, aqui nessa área, havia uma garota sentada em cada assento disponível. O réu e a esposa estavam no console central, com duas garotas sentadas atrás. Essas garotas na frente estão de costas para o que vinha na direção delas e estão conversando entre si, então elas realmente não conseguem saber o que aconteceu. A esposa do réu mexia no celular. Então a única pessoa de quem a tenente Thompson poderia tentar descobrir como esse acidente aconteceu era o réu. Agora, no próprio réu, com certeza se machucou. Ele teve um corte na cabeça e um corte no cotovelo. Acho que alguns dos dentes dele, você sabe, ficaram meio soltos, mas no geral ele estava bem. Ele foi examinado por policiais e pelo resgate dos bombeiros. Ele acabou sendo levado para Elliott Key, que foi para onde levaram todas as outras garotas que não estavam gravemente feridas. E lá, a tenente Thompson acaba tentando descobrir com o réu o que aconteceu. Ele poderia descobrir o que aconteceu com o réu e com o GPS. E como eu disse, o GPS contou a verdade, mas ele não.
Quando a Tenente Thompson está interagindo com o réu, ela está usando o que é conhecido como BWC, uma câmera corporal. Ela fica bem no peito dela. Enquanto ela conversa com o réu na mesa de piquenique, ele está sentado do outro lado. Agora, você não consegue realmente ver o rosto dele porque a câmera está mais ou menos na altura do peito, certo? Mas você pode ouvir o que está sendo dito. Você ouvirá como a Tenente Thompson falava calmamente com o réu, apenas tentando entender o ocorrido, pois até então não havia indícios de crime. Eles só precisam descobrir o que aconteceu, afinal. Então, quando começam a conversar, o réu começa a se explicar. Mas a maneira como ele faz isso foi uma abdicação da sua responsabilidade e prestação de contas, porque as provas neste caso vão mostrar que o que ele disse que aconteceu não aconteceu. O que ele fez para evitar responsabilidade e prestação de contas foi: ele contou essa história para o Tenente Thompson, dizendo que havia outra embarcação que tinha deixado uma grande esteira no seu caminho e que, para manter seus passageiros seguros, ele precisou tentar atravessar a esteira. Como se tomasse uma manobra evasiva. Mas nós sabemos pelo GPS que o Tenente Thompson não tinha naquele momento, que ele estava em um curso reto. Eu te mostrei. Foram 9 segundos indo em linha reta. Não havia outro barco. Ele inventou isso porque não queria ser culpado pelo que claramente foi culpa dele. Você pode se mover? Um pouquinho, então... Quando o Tenente Thompson perguntou como o acidente aconteceu, o réu conta essa história sobre o que as evidências vão sugerir ser um barco fantasma. Agora, claramente, ninguém vai estar totalmente no controle de suas faculdades racionais depois de um evento horrível como esse, seja culpa sua ou não. Isso é algo realmente estressante para qualquer pessoa passar, e ele estava ferido. Mas ele estava alerta, ele conseguia andar, ele conseguia responder as perguntas. Quando o réu contou essa história da embarcação fantasma, ele foi questionado: você faria uma declaração por escrito sobre o ocorrido? Foi isso que ele escreveu. Voltando para o ORC, Ocean Reef Club, pelo canal, passei por um barco à esquerda do meu barco, desviei para a direita para evitar grandes ondas. Voltando para a onda, perdi o controle do volante enquanto o barco passava pelas grandes ondas. Fui arremessada para fora do barco. Foi isso que ele disse que aconteceu. Ele detalhou mais oralmente ao Tenente Thompson, mas foi isso que escreveu. E mesmo quando o GPS provou que ele estava errado, ele insistiu nas coisas que disse ao Tenente Thompson. Porque após esse acidente houve um processo contra o réu. E você vai aprender que em processos civis, uma das coisas que acontece é que um advogado civil pode dizer à pessoa que ele está processando: conte para nós como esse acidente aconteceu. Esse documento é chamado de questionário por escrito. E quando você responde a um questionário por escrito, sua resposta precisa ser sob juramento, sob pena de perjúrio. E quando lhe perguntaram nesse questionário por escrito como ocorreu o acidente, sabe o que ele disse? Foi assim que o acidente aconteceu, como eu disse ao Tenente Thompson. Como a polícia acabou conseguindo esses dados de GPS? Bem, numa tentativa de parecer cooperativo com a polícia, o réu assina um formulário dando consentimento para que eles entrem no barco dele e retirem o SIMRAD. Esse é o nome da marca dos plotters cartográficos ou dos monitores multifuncionais que ele possui. Não é muito diferente do CarPlay se alguém usa isso no seu iPhone com um carro, onde você pode navegar por diferentes mapas, cartas, coisas assim. A ré dá permissão para isso. E esses dispositivos de navegação SIMRAD são então levados para um homem que, em primeiro lugar, é um ex-oficial da FWC,
Em segundo lugar, atualmente é tenente no Departamento de Polícia da cidade de Palm Beach, atuando como supervisora de assuntos internos. Mas também, em terceiro lugar, é uma especialista marítima que testemunha regularmente na área de navegação segura, navegação de barcos segura, requisitos e também como baixar e interpretar dados de GPS. O nome dele é Paul Alver. E você vai ouvir dele sobre como o GPS funciona, como ele conseguiu extrair os dados de GPS do barco do réu, mesmo depois de ele ter ficado de cabeça para baixo e submerso até que pudessem resgatá-lo e trazê-lo de volta à costa. Ele vai te dizer de forma inequívoca que o barco do réu não tomou nenhuma ação evasiva para evitar atingir aquela marcação do canal. Não havia outro barco naquela região. O réu disse que havia outro barco, o que está claramente desmentido. Ele também disse ao tenente Thompson que tomou 2 cervejas enquanto estava naquele banco de areia. Agora não seria prático para vocês, como jurados, irem até o local desse acidente de embarcação e sentir por si mesmos como é passar a 75 km por hora por aquele canal estreito do lado errado dele. Então, a Tenente Thompson e o Sr. Albert fizeram o melhor que puderam para tentar recriar isso para quaisquer jurados que possam estar neste júri, tenham vocês experiência com barcos ou não. O que eles fizeram foi, usando boias e pontos de GPS, eles colocaram uma boia no canal Cutter Bank, onde está o penúltimo ponto de rastreamento, e outra bem antes do último ponto de rastreamento, que fica a menos de 10 metros de onde está aquela baliza do canal. Depois eles pediram para a Tenente Thompson pegar sua embarcação policial, que assim como a do réu, tem 29 pés, tem console central e 2 motores de 300 cavalos de potência. E o que ele fez foi começar a passar pelo canal e quando chegou onde está a penúltima marca do trajeto, ele estava a 43 milhas por hora. Ele então continua acelerando sua embarcação até chegar a 47 milhas por hora e no último segundo desvia para evitar bater na baliza do canal. Para te dar uma ideia de como isso é, nós tínhamos uma detetive veterana da equipe de cena do crime do gabinete do xerife. Saiu em um barco de patrulha marítima e lançou um drone que então poderia filmar o barco, enquanto a Tenente Thompson pilotava pelo canal. Além disso, uma câmera GoPro foi fixada na frente do barco da Tenente Thompson para que os jurados pudessem ter uma visão em primeira pessoa. O que você poderia ver se estivesse olhando e quando poderia ver aquela baliza do canal à frente. Além disso, uma câmera GoPro foi presa na própria baliza do canal para que você pudesse ver a mesma aproximação, enquanto a Tenente Thompson chega bem perto dela e evita bater nela no último segundo. Agora, para que você não pense que a polícia fez tudo isso sem se preocupar com a segurança, você vai aprender sobre isso. Durante esse exercício, havia barcos policiais sinalizados nas extremidades norte e sul do canal para garantir que nenhuma embarcação estivesse naquela área. Também tínhamos o barco da patrulha marítima de onde a detetive lançou o drone. Enquanto atravessava o canal, a Tenente Thompson estava com as luzes da polícia ligadas. Além disso, todos que estavam a bordo da embarcação dela para esse exercício estavam usando colete salva-vidas, ou o que é chamado de PFD, um dispositivo de flutuação pessoal. Quando você assistir a essas imagens, vai perceber que viajar a 72 km por hora na água, mesmo quando está calma, não é nada parecido com andar a 72 km por hora de carro. Barcos não têm revestimento de aço como carros. Eles não têm freios ABS, não possuem cintos de segurança nem airbags. Um erro na água pode causar uma catástrofe absoluta. E também, antes deste exercício, a Tenente Thompson não consumiu 2 cervejas.
Agora, embora não possamos levá-los até o local onde esse terrível acidente aconteceu por questões de segurança, porque você não pode prever como vai estar o tempo. Durante o julgamento, vocês serão levados para uma visita ao escritório da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, onde eles têm um pátio para armazenar embarcações que estiveram envolvidas em acidentes. E vocês vão ver com seus próprios olhos este mesmo barco. Vocês vão ver os danos horríveis e poderão perceber por si mesmas que qualquer pessoa no comando daquela embarcação, olhando diretamente para frente, conseguiria facilmente ver um enorme marcador de canal de aço com uma placa verde fluorescente no topo. Não há evidências que provem de forma conclusiva que George Pino estava bêbado. Ele não foi acusado de conduzir embarcação sob efeito de álcool causando morte. Não há evidências de que ele tenha colidido deliberadamente seu barco naquele marcador de canal. Se as provas confirmassem, ele não seria acusado de homicídio culposo e homicídio por embarcação, mas de assassinato. Mas as evidências apoiam a conclusão de que atravessar aquele canal estreito na velocidade em que ele estava, com tantas pessoas no barco quanto ele tinha, pessoas que tinham consumido álcool, pessoas que tinham 17 anos, e não olhando para onde diabos ele estava indo por 9 segundos. As pessoas nem dirigiriam vendadas por 9 segundos. Ele com certeza não deveria estar operando um barco praticamente às cegas. As evidências neste caso vão mostrar de forma conclusiva que isso não foi apenas um acidente. Foi um conjunto de fatores que, quando se juntam, levam à conclusão inevitável de que George Pino foi imprudente e agiu com negligência culposa. E como resultado, Lucy se foi. Por isso, ao fim deste julgamento, pedirei que profiram um veredito de culpa.